Pedro diz aqui, olha, não hajam, ele está escrevendo para os anciãos, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O que é um dominador? O dominador é aquele que tem que usar o poder, a intimidação, de alguma forma, para que ele consiga liderar pessoas. É uma pessoa que não consegue liderar pelo exemplo. Uma pessoa que não consegue liderar pelo exemplo, precisa usar força para liderar. Sempre isso, inclusive, é algo que nós fazemos, nós vamos falar daqui a pouco sobre prestação de contas, mas sempre que, uma das perguntas que nós fazemos entre os líderes é o seguinte: você precisa usar muito a força, você precisa usar muita força para que alguma coisa aconteça com aqueles que você lidera? Se você precisa o tempo todo usar força, tem alguma coisa de errado. Você está liderando muito mais pelo domínio do que pelo exemplo. Pode ser que aquelas pessoas sejam rebeldes, então precisam ser retiradas do rebanho. Essa é uma outra história. Né? Mas um pastor ele deveria liderar pelo exemplo, não pelo domínio. Até porque as ovelhas não pertencem ao pastor Johannes, ao pastor Jonathan, mas elas pertencem de forma última ao próprio grande pastor, ao que o pastor aqui Pedro se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então em casa, por exemplo, Mateus aqui, quando eu não lidero através do exemplo, eu preciso do domínio, da força. Então o que acontece? Tipicamente o que acontece? Eu chego no Mateus e assim: Mateus, você não pode gritar, cara! Por que você está gritando? Aí ele responde para mim: mas pai, o senhor está gritando. Mas eu posso, porque eu sou seu pai. Você percebe? Esse é exatamente o uso do domínio. É da força. Você não quer que o pastor faça isso com você, mas você faz isso com seus filhos. Então, eu não estou ensinando só pastor aqui, você faz isso com seus filhos. Esse é exatamente o ponto onde você, na realidade, perdeu a liderança. Você precisa fazer isso porque perdeu a liderança. Você não está conseguindo liderar só pelo exemplo. Você precisa usar a força. Eu não estou falando que nunca é necessário usar a força. Mas eu estou falando que você é um grande hipócrita, né? Eu sou um grande hipócrita quando eu falo isso para Mateus, que ele não pode gritar gritando. Eu sou um grande hipócrita. Como eu faço isso? A questão é a seguinte: todos os pastores, inclusive você, tem uma falha fatal. C.S. Lewis, o grande escritor, chamou isso de falha fatal. Você tem um problema. Alguns têm uma ideia do que seja o problema na sua vida. Alguns têm uma ideia, mas não têm a ideia da gravidade do problema. E essa falha fatal é como se fosse um mau hábito. O bafo de uma pessoa. Digamos que fulano tenha bafo. Ser aquela coisa complicada, muito bafo. Então, fulano recebe alertas das pessoas. Sempre que alguém vai conversar com fulano, a pessoa já vem com a bala, com house. A pessoa já vem com house. Não, antes de alguém conversar, você não quer comer uma balinha? Um house. Não tem coragem de falar que tem bafo, mas já vem com house na bolsa. É um alerta que a pessoa está dando. Talvez outros digam: olha, vamos respeitar o distanciamento social, hein? Nós estamos na pandemia, vamos respeitar 1,5 metro só, hein? 2 metros, distanciamento social. Cara, você esqueceu de usar máscara, você precisa usar aquela de 2, 3, né? Você precisa usar 2, 3. Precisa uma máscara especial para você. Ou talvez tenha amigo oculto de final de ano e ele sempre recebe uma escova de dente, uma escova e pasta de dente de amigo oculto. E ele não consegue entender por quê. Porque as pessoas estão tentando alertar ele: cara, você tem bafo. Você tem bafo. E ele fica até às vezes meio nervoso com isso. Ele diz: mas que chatas essas pessoas, né? Muito chatas. Os caras ficam fazendo essas coisas para mim. Ele não consegue entender. Na verdade, as pessoas estão tentando alertar ele que tem bafo. Estão dando alertas para ele. Talvez você comece a pensar o que alertas as pessoas estão dando lá para você, né? A sua área fatal.
As pessoas de alguma forma procuram dar esses alertas. Você, ó, seu teor é fatal, seu teor é fatal, olha lá, seu teor é fatal. Então, todos nós temos essa área fatal. E sabe, falha fatal. E sabe como que é mais fácil nós descobrirmos a gravidade da nossa falha fatal? E qual é a nossa falha fatal? Quando nós voluntariamente nos colocamos na situação de prestação de contas. Então nós como pastores fazemos isso, como líderes da Igreja Batista Central, nós fazemos isso. Nós voluntariamente nos colocamos na relação de prestação de contas. Onde, então, eu chego para outro, o outro chega para mim e fala, e aí, como é que foi a leitura da Bíblia essa semana? Como é que está a liderança na sua casa? Como é que está? Quem você convidou para a sua casa essa semana? Quem você foi visitar essa semana? Você está precisando liderar muito grupo mínimo? Ou você está conseguindo liderar por exemplo? E por aí vai. Então, se você voluntariamente chega numa pessoa, eu queria prestar contas para você toda semana. Toda semana. Estabelece lá alguns itens de prestação de contas. Ah, então como foi essa semana isso aí? E não é muito mais fácil? Digamos então que fulano chegasse, olha, eu quero prestar contas para você. E aí um dos itens lá é bafo. É bafo. Ele não sabe que tem bafo. Mas não é muito mais fácil para outra pessoa daí dizer para ele, aí falar aqui, o item bafo. Fala, você tem bafo. Cara, as pessoas se afastam de você porque você tem bafo. É mais fácil. Então, quando você voluntariamente se coloca numa situação de prestação de contas, é muito mais fácil para as pessoas ajudarem você.